esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, a sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Ah, yeah, Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, a sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Ele veio, pão da vida, a luz do mundo, de um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz.
São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Quando a vida se mostra um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confie e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será o melhor sempre se dá, e o que Deus escrever será.
será. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, a Fátima Queiroz, também trabalhadora da casa, fará as reflexões sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Ela falará sobre os itens 7 e 8, convidar os pobres e estropiados, que possamos aproveitar as reflexões trazidas nesta manhã e colocá-las no nosso dia a dia, nos auxiliando no nosso aprendizado e na nossa evolução. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a espada simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaz. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora
a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos vive a Terra sobre esses impulsos renovadores, e ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Iniciando a nossa reunião no dia de hoje, humildemente te rogamos, Senhor, a tua misericórdia por todos nós, mas principalmente, Senhor, por aqueles irmãos que se encontram em grandes aflições, seja por enfermidade do corpo, enfermidade da alma, Senhor. Envolve-os com tua luz, onde eles estiverem, seja no leito do hospital, seja nas prisões, seja nos lares, nas ruas, Senhor. Envolve-os. Te suplicamos que cada um deles sejam envolvidos em vibrações de cura. Sabemos, Senhor, que somos seres ainda imperfeitos, que precisamos de muita perseverança, de muita fé, para vencer os obstáculos que atrapalham nossa caminhada. Inspira-nos, Senhor, a paciência, a resignação, a submissão à tua vontade, Pai. Que possamos sempre sermos gratos por toda oportunidades de verdadeiro crescimento que sempre nos é oferecido. Seja conosco sempre, Senhor. Que assim seja. Bom dia a todos, eu sou Fátima Queiroz e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos estudar os itens 7 e 8, convidar os pobres e estropiados,
dar sem esperar retribuição. Então vamos começar lendo essa passagem. Convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Esse texto está em Lucas, capítulo 14, itens 12 a 15. Esse trecho vem em sequência à parábola que trata do banquete, onde alguns são convidados e todos recusam. Então, Jesus traz essa ideia, né, de convidar aqueles que são os excluídos, aqueles que estão famintos, os que são marginalizados, aqueles que estão em situação de necessidade. E traz a ideia aqui da questão da retribuição. É importante a gente pontuar, né, que o banquete, o festim, ele representa o reino de Deus, né? E Kardec também traz a ideia de que esse festim seria a participação na abundância de que desfrutais. Então é importante que a gente hoje, na nossa atualidade, a gente reflita quem são esses excluídos, quem são esses pobres, estropiados, os coxos e os cegos. Literalmente, né, a interpretação literal, ela já nos indica, né, que são aqueles que vivem algum nível de necessidade material, de dificuldade física. Então, esses são sempre merecedores da nossa atenção, da nossa assistência, da nossa benevolência. Mas a gente também pode ampliar essa interpretação para aqueles que sofrem infortúnios ocultos, para aqueles que não se apresentam à primeira vista como alguém que traz uma necessidade, para aqueles que estão no seio da nossa família e, portanto, nós também temos, além de um dever, né, em razão da nossa convivência, mas também uma necessidade de atendê-los com a caridade, da paciência, do exemplo, da educação, das condições de formação da melhor forma possível, né? E que a gente também possa estar aprendendo com eles, porque muitas vezes nós somos esses, né? Esses estropiados. Em quantos momentos nós não precisamos também da assistência, do cuidado, do carinho daqueles que convivem conosco. Outro aspecto importante para nós pensarmos aqui, que Jesus não estava aqui negando a fraternidade. É importante termos amigos, é importante estarmos em comunhão com as pessoas queridas, né, que fazem parte da nossa, são os nossos afetos, né? Mas ele chama a atenção de que a gente não se limite
a esses convidados, que são aqueles que nós temos afeto, eles já são naturalmente convidados, né? A gente já tem uma porta aberta para eles, né? Mas aqueles que não podem retribuir, aqueles que a gente não pode esperar, mesmo quando a gente pensa na caridade não material, nem sempre nós vamos receber a gratidão, o reconhecimento, e isso é que é importante quando a gente pensa numa atitude de caridade, é esse dar sem esperar retribuição. É interessante também nós pensarmos que quando ele fala, né, da recompensa, né, no trecho original, na realidade nós já estamos recebendo, porque a oportunidade da criação por Deus, a oportunidade da reencarnação para termos novas experiências, nós já estamos sendo recompensados, né? E essa perspectiva de que nós a cada dia estaremos com novas possibilidades de melhoria. Então hoje o bem que nós fizermos, ela vai resultar numa melhoria de condição pessoal, em termos de evolução moral, de outras circunstâncias. Então, nós já vivemos naturalmente essa condição de também estar sendo assistido por Deus. Então, nós já estamos recebendo uma recompensa, talvez nem em razão do bem que tenhamos feito, mas é importante a gente não esquecer disso, né, desse sentimento de gratidão a Deus. Como eu vou poder pagar a Deus tudo que Ele faz por mim? Não é? Então, é importante nós pensarmos nisso, porque o Livro dos Espíritos, ele trata, lá no capítulo da perfeição moral, ele trata bastante, em algumas questões, sobre o interesse pessoal, né? Que o interesse pessoal é o mais característico sinal de imperfeição. Porque o interesse pessoal, ele vai nos levar às situações de egoísmo, de manipulação, de vaidade, orgulho. Se nós avaliarmos as situações que nos envolvem e que a gente reconhece que ainda age voltada para essas questões que eu abordei, a gente vai ver sempre que há um interesse pessoal. Então, quando Jesus fala desse convite, né, sem esperar retribuição, ele está trazendo à tona a necessidade de nós não termos essas expectativas quando nós nos relacionamos com as pessoas. E porque os sentimentos verdadeiros, eles não são mercadorias, né? Quando a gente tem um sentimento verdadeiro, age com desinteresse, esses são alimentos que nutrem a nossa alma. Então, toda vez que a gente percebe o que move, né, a minha relação com alguém, seja ela de amizade, seja ela no campo de trabalho, na família, como é o meu comportamento diante dessa amizade, diante dessa relação? Eu estou ali por algum tipo de interesse, às vezes não interesse só material. E às vezes a gente tem uma expectativa também de que a gente possa fazer essa troca com Deus. Que eu vou fazer o bem para que isso depois retorne para mim. Então já existe um interesse,
já não é espontâneo, já não é autêntico. Então, aqui um outro aspecto, na segunda linha ali, o bem deve ser feito por caridade, isto é, com desinteresse. Essas são as respostas contidas no Livro dos Espíritos em relação a essas questões que estão ao lado ali assinaladas, né? E o outro trecho é aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, essa intenção, é claro que isso vai se tornar um hábito. Inicialmente, pode ser até que a gente faça o bem calculando mesmo, né? Ou vamos dizer assim, por se sentir no dever de praticar o bem, por se sentir impelido, né? Ou compelido a ter uma atitude mais generosa de fraternidade, de acolhimento. Mas com o passar das experiências, é importante que a gente crie esse hábito de estar desvinculando qualquer forma de expectativa de retribuição. Então, para que a gente possa promover autênticos encontros, providos de sinceridade e boas intenções, mas para isso é preciso que a gente seja honesto conosco, né? Com os nossos pensamentos, com os nossos propósitos de franqueza, de autenticidade. Porque não adianta nós nos enganar, não é? E se nós pararmos para refletir nessas relações que nós estabelecemos, nós vamos então perceber aquilo que é natural, desinteressado, que tem um propósito real no bem, daquilo que tem algum tipo de interesse por trás. Então, a caridade, ela não pode, ou não deve, né, estar atrelado a esse tipo de postura diante da necessidade alheia. E isso para qualquer forma, né, de prática do bem. Kardec afirma no Livro dos Médiuns, capítulo 3 do Método, no item 28, que a caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, para nós, né, a caridade é sempre algo em que nós nos devemos deter. No sentido de que, como se dizer cristão, se nós não estivermos voltados para esse amor em ação. A caridade traz a questão do amor incondicional, onde a gente deve estender o nosso olhar não só àqueles que compartilham da nossa convivência, como nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão vinculados a nós por um afeto natural pela convivência, mas também àqueles que estão numa situação de privação qualquer, como nós já conversamos anteriormente. E a caridade, ela feita por benevolência, sem ostentação, sem esse interesse do reconhecimento alheio, ela é importante que ela seja envolta, né,
numa sincera cordialidade. Porque, além da preocupação que nós temos que ter com a nossa conduta nessa possibilidade de ajuda, nós também temos que ter a preocupação pela forma como nós realizamos essa ajuda. Emmanuel traz no livro A Religião dos Espíritos, num dos textos, que ele vai falar que Chico organizou, né, como a beneficência escondida. Ele tem uma frase que me chamou muita atenção. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Que eu retenho? Alguns vão reter o tempo, alguns têm a condição material, alguns têm a inteligência, outros têm a possibilidade de convivência com os seus subordinados, com os que lhe prestam algum serviço. Então, todos nós, de alguma forma, temos relações com outras pessoas e que muitas vezes a gente não presta atenção na necessidade que cada uma dessas pessoas elas trazem consigo. Então, do que eu tenho, como eu posso transformar isso em auxílio desinteressado, em auxílio verdadeiro, espontâneo, que revele a cordialidade, o bom exemplo, a possibilidade de minimizar o sofrimento, de possibilitar um aprendizado para mim e para o outro. Então, como eu posso trazer essa caridade para o meu dia a dia, não só para aqueles que convivem naturalmente conosco, né? Que são os nossos familiares, e muitas vezes são esses os que mais são necessitados, e às vezes a gente não presta atenção nisso, a gente quer fazer caridade para o que está fora e deixa de perceber aquele que está sob o mesmo teto com graves dores, com graves necessidades. Então, todos nós trazemos esses questionamentos dentro de nós. Nós todos que estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, que estamos estudando a doutrina espírita, nós passamos por esses dilemas, nós passamos por esses desafios diários que nos chamam a atenção para que a gente não se distraia, porque a gente se distrai. É natural. Por isso que a gente precisa estar estudando, ouvindo, lendo, para que a gente possa ir sendo nutrido de boas ideias, de bons sentimentos, de bons procedimentos, porque nós ainda estamos nesse caminho. Então, quando nós pensamos nesses irmãos, né, nossos, em Deus, né, como filhos de Deus como nós, cada um com o seu desafio. Então nós precisamos nos pensar também, eu estou aceitando ajuda quando eu preciso. Eu tenho a humildade de buscar ajuda, de pedir ajuda. Porque às vezes a gente se coloca numa condição de que é aquele que pode dar, mas não se coloca na condição daquele que humildemente também precisa ser ajudado. E além disso, né, a gente poder dar de nós mesmos aos nossos semelhantes em bondade e serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele
faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Então vamos terminar por aqui, deixando esses pensamentos, né, de Emmanuel conosco, que possamos ter, né, uma boa reflexão a respeito desses ensinamentos que partilhamos no dia de hoje. Fiquem em paz. Ao término da nossa reunião, envolvidos pelas vibrações de amor e luz que nos foram enviadas pelos trabalhadores, mentor da nossa casa, médicos e enfermeiros da espiritualidade de luz, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, agradecendo por tudo que recebemos e pedindo por todos os doentes do corpo e do espírito. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos por tudo que recebemos na reunião da manhã de hoje, sintonizados com a Casa Espírita, com aquelas falanges de trabalhadores que lá estão, que com certeza estão atendendo a muitos encarnados e desencarnados. Nós te rogamos ainda, Senhor, por todos aqueles que padecem de enfermidades, não só do corpo, mas também aqueles espíritos que estão vivendo as perturbações do desânimo, dos pensamentos sobre morte, das violências, os que estão vivendo as consequências da guerra. Há tantos sofredores, Jesus, mas que nós, que nesse momento estamos aqui com os pensamentos sintonizados, possamos auxiliar nessa irradiação de bons fluidos, de boas vibrações para tantos que não têm mais força para a oração, por tantos que não têm nem quem peçam por eles. Então, nesse momento, Senhor, com a nossa gratidão e com a nossa esperança de que nada foge ao controle de Deus, nosso Pai, encerramos a reunião da manhã de hoje com o coração feliz por podermos ter acompanhado esses momentos de reflexões. Graças a Deus.